quarto episódio da temporada 2026 chegando e a gente está na Sociedade Hípica de Campinas, em São Paulo. A gente veio conversar com ele, que é atleta olímpico, considerado um dos principais cavaleiros do hipismo no Brasil. Vocês sabem de quem eu estou falando? Já já eu conto. Mas antes quero te lembrar que o programa Cavalos tem oferecimento de rações Supra, mais do que produtos resultados. E Organact, marca referência em saúde gastrointestinal e suporte à imunidade. Agora sim, vamos à reportagem. Eu conquistei 9 títulos de campeão brasileiro da categoria máxima, foi 5 vezes também vice-campeão brasileiro. E isso faz dele uma história nacional do esporte. Fui 9 vezes vencedor da Liga Sul-Americana para a Copa do Mundo. Sou a fã número 1 dele, de tudo. Eu acho que ele é um cavaleiro completo. E aqui estou frente a frente com Vitor Alves Teixeira. Ele que participou de 8 Olimpíadas, 11 mundiais e 13 pan-americanos como cavaleiro e técnico. Aquela bandeira subindo no topo do mastro e tocando o hino nacional é um orgulho muito grande, é a certeza do dever cumprido, é toda uma nação que você está representando. E foi o cavalo que permitiu esse mineiro viver todas essas emoções. O cavalo, na minha vida, representa tudo. A minha educação, a minha cultura, a criação dos meus filhos, tudo que eu construí. Uma história que a gente tem que guardar para a gente, tem que passar para os mais novos, que sirva de inspiração. Uma trajetória feita com passos firmes e coragem para alçar voos mais altos, onde a base sempre foi a relação que mantém com os cavalos. A educação de um filho é através de uma dosagem correta de carinho e correção. O cavalo é a mesma coisa, a gente tem que dar carinho e correção na sua dosagem correta. Uma dosagem errada pode acarretar na não obtenção daquilo tudo que a gente gostaria. Essa sensibilidade, esse conjunto, esse conhecimento diário do cavalo é que faz com que você atinja o melhor em cada competição. O Vitor tem um dom de ensinar, né? É impressionante, todo mundo fala que ele olha para o cavalo, ele nem precisa às vezes montar e ele já vê o que o cavalo precisa, né? Às vezes é simplesmente um complemento, um toque assim de alguma embocadura, alguma coisa, mas além dele gostar, ele tem um dom e uma facilidade muito grande para entender os problemas. A gente não fala problemas, né? A gente diz a dificuldade que algum cavalo tem. Daniela sempre gostou de montar. Desde pequena eu sempre gostei bastante, é uma paixão que eu tenho, né? E gosto bastante, não imagino minha vida sem isso. Nós nos conhecemos em concursos e clínicas minhas de equitação. Daniela é a atual campeã brasileira na categoria Amazonas Super Top. É instrutora de salto e integrante da equipe do marido. Como uma parceira em tudo que eu faço. O casal tem a própria marca. Produzem material e roupas de equitação, lidam com exportação e importação de cavalos, fora as clínicas e viagens para competição. Bom que a gente fica aqui junto e eu tenho ele ao meu lado, que eu não poderia ter pessoa melhor. Acabamos tendo uma união muito grande no que diz respeito ao esporte, a ideias. A conversa tá boa, mas a gente vai agora para a casa do casal, porque eu fiquei sabendo que lá tem um acervo importante. A ferradura emoldurada é de Zurquis, o cavalo que marcou para sempre a carreira do atleta. Conquistei a medalha de ouro e bronze nos Jogos Pan-Americanos de Havana, 12º colocado no Mundial. Quando a gente mostra o tamanho da ferradura, o pessoal se assusta, porque é uma ferradura menor do que a número 1, que é uma ferradura usada pelos cavalos pequenos. Então é uma ferradura que era feita especialmente para ele. É um cavalo
que foi muito conhecido no hipismo mundial pela sua estatura, é o menor cavalo de salto do mundo. Ele tinha 1,53 m, mas uma coisa importante, ele tinha o coração maior do que ele. E quando ele perdeu essa ferradura na competição, um juiz pegou essa ferradura e me deu de presente. Eu fiz dela um quadro, um troféu, que talvez um dos mais importantes da minha estande da minha coleção de troféus internacionais. Não se intimidava com os grandes cavalos da criação europeia. Ele foi vencedor em Aachen, no maior concurso do mundo. Ele foi vencedor em vários concursos na Alemanha, em grandes prêmios, em Luxemburgo, Suíça, Bélgica, França, Argentina. Enfim, ele ganhou em todo lugar do mundo, mas a maior participação dele foi justamente no Campeonato Mundial em Estocolmo, quando ele terminou na 12ª colocação individual. Um cavalo brasileiro de origem mestiça, o pai era puro sangue, a égua manga larga. Cavalo do coração enorme, que até hoje ele serve como referência. Às vezes a gente tem um cavalo aí menor, aí vamos falar menor de 1,58 m, 1,60 m, e ele é julgado, esse cavalo talvez não chega nas provas grandes por conta do tamanho. Aí vem os Urquis. Pô, mas e os Urquis? Os Urquis chegou e chegou bonito. Vitor Alves Teixeira é o que se pode chamar de predestinado. Não tinha tradição familiar no esporte, sequer recursos. Minha família não dispõe de grandes poderes financeiros, então eu nunca sonhei em seguir a carreira. No entanto, não desperdiçou as oportunidades. Vitor lembra que foi com muita dificuldade que os pais conseguiram comprar um título de sócio na Sociedade Hípica de Brasília, para que ele pudesse montar. O ano era 71, ele tinha 13 anos e ali já mostrou ser diferente. Mostrei aptidão desde os primeiros saltos já com o cavalo. Aos 14 anos, Vitor disputou o seu primeiro campeonato brasileiro e de lá nunca mais parou. Bom, registros é o que não faltam, né? E aqui a gente tem algumas fotos do início de tudo. São fotos que mostram desde a infância, desde os primeiros saltos que eu fiz na minha carreira. Tem fotos de alunos, de amigos. Nesse início havia uma certa dúvida, né? Uma discussão interna, vamos dizer assim, da escolha do caminho a seguir, né? Gostavas muito do futebol também, tinhas talento? Eu gostava de futebol, tinha talento. Depois eu não pude mais conciliar. O hipismo me exigia muito treinamento, muita dedicação, principalmente cuidado com o meu físico. O futebol ele joga, ele é competitivo, ele quer ganhar, mas duvido que ele tenha o mesmo talento que ele tem no cavalo. Que posição que tu jogava? Jogava no meio de campo, mas qualquer lugar que me colocasse eu queria estar na pelada, era o chamado fominha, mas nunca deixei de participar e nunca abandonei o futebol também, até como parte da minha preparação física. Eu praticava futebol com ex-atletas da seleção brasileira, como Nelinho, Paulo Isidoro, Éder Aleixo, Miranda, todos esses atletas que fizeram parte da equipe da seleção brasileira. Os amigos que eu tenho em boa lembrança me chamavam de ligeirinho, porque eles já não corriam tanto e eu corria muito, então eles me botavam para correr. Mas a profissão mesmo que eu abracei foi a equitação desde os 15 anos de idade. E depois me transferi para São Paulo, porque aqui tinha as grandes competições, eu já treinava vários grandes cavaleiros aqui de São Paulo. Assim, a Sociedade Hípica de Campinas, um dos locais mais lindos da cidade, passou a ser a segunda casa do atleta. E que casa! Olhem a estrutura para lazer e esporte. Ao assumir a propriedade, que era uma antiga fazenda de café, o clube fez questão de preservar a casa principal, as palmeiras e o entorno. E é nesse cenário cercado de história e muito verde onde Vitor treina seus atletas. Premier Mystic Rose é um deles. Eu acredito muito nesse conjunto por tudo que ele vem mostrando. Ele é filha de uma grande campeã atual do Brasil, talvez o melhor cavalo do Brasil no momento, que é a Primavera, que foi 5º lugar nas Olimpíadas de Paris, e ela demonstrando toda a aptidão da sua mãe. Eu tenho uma parte na participação dela, são de 3 proprietários. Quando gravamos, faltavam poucos dias para a primeira seletiva em Curitiba para o Mundial. Que é o objetivo maior deles esse ano.
e nós estamos com muita expectativa para dar tudo certo. Eu espero que ela consiga, final do ano, estar lá na Bélgica, em Lanaken. E conseguiu. Premier fez bonito, representou bem o país na categoria Cavalos Novos 7 anos. Despertamos os interesses dos grandes países criadores, dos grandes países de competição, pelo cavalo nacional. Então isso é muito importante para a criação brasileira, que apesar de um número bem menor de animais criados, a qualidade está se demonstrando muito alta. Ainda em Lanaken, na Bélgica, Vitor competiu na categoria Cavalos Novos 5 anos, com a Argentina das Umburanas, de propriedade de Luiz Henrique Del Cistia. O conjunto conseguiu um feito único. Pela primeira vez na história, um animal da raça brasileiro de hipismo fica em 7º lugar no Mundial. Vitor mostrou mais uma vez que está em ótima forma. Estamos ainda competindo em grande nível, em alta performance. O que a gente vai ver agora? O que tu vai me mostrar? Bom, aqui são algumas medalhas pan-americanas conquistadas por mim. A primeira dela, a medalha de ouro por equipe nos Jogos Pan-Americanos de Cuba, em Havana. Medalha de bronze individual. Desde 67 a gente não ganhava uma medalha pan-americana. Foi uma ascensão do hipismo a nível mundial. Uma curiosidade, quando vencemos a medalha, eu fui o último a entrar na pista, como eu assegurei a medalha de ouro para o Brasil, houve uma invasão dos cavaleiros brasileiros, da torcida brasileira à pista de competição. E os juízes ficaram loucos, pedindo pelo amor de Deus que a competição não tinha terminado ainda. Foi um verdadeiro carnaval com bandeira brasileira, gritos, choros, emoções, etc. E na coletiva de imprensa, os cubanos tinham muita ligação com o povo brasileiro. E do meu lado estavam dois cavaleiros canadenses. Eles só faziam pergunta para mim. Eu tinha sido medalha de bronze individual e ao meu lado estava a medalha de ouro e de prata. E os canadenses começaram a ficar indignados com aquilo e falaram com toda a imprensa mundial presente que se não fizesse pergunta para eles, eles iam embora da coletiva de imprensa. Então foi uma curiosidade do esporte. Depois desse vieram 3 medalhas de ouro seguidas e o Brasil se tornou a potência e o respeito veio muito depois dessa vitória dos Jogos Pan-Americanos de Cuba. Depois eu vim aqui para os Pan-Americanos de Buenos Aires, na Argentina, onde nós também conquistamos ouro por equipe. Sou um atleta que convive muito bem com grandes pressões, sei controlar muito bem a minha parte emocional, tanto que nas disputas de equipe, em Olimpíadas e Jogos Pan-Americanos, eu era deixado sempre por último, porque é o atleta que recebe a maior carga emocional e a maior responsabilidade. Então eu conseguia controlar essa ansiedade e esse nervosismo e levei o Brasil a várias vitórias por equipe em medalha de ouro em competições internacionais de Pan-Americano, mas também internacionais em Copas das Nações. Depois os Jogos Pan-Americanos de Winnipeg, conquistamos o ouro de novo por equipe e eu mais uma vez conquistei o bronze individual. Essa medalha aqui é uma lembrança que a equipe argentina me presenteou pela conquista de medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos de Toronto, onde eu, treinando a equipe da Argentina, depois de 46 anos, conquistamos uma medalha para a equipe argentina. Depois de a gente conquistar praticamente tudo como atleta, a gente deseja que os alunos conquistem também. A Argentina foi medalha de prata, uma medalha inédita para a Argentina. Havia 46 anos que eles não ganhavam absolutamente nada em competições internacionais, principalmente pan-americanas. Nós perdemos a medalha de ouro por 1 ponto. Então foi muito prazeroso para mim e para toda a comunidade argentina saber que eles também podem conseguir, superando equipes como os Estados Unidos, o Brasil, México, Canadá, etc., vários outros países que nós conseguimos vencer. E logo no Pan-Americano seguinte também fomos medalha de prata individual, dessa feita perdendo para o cavaleiro brasileiro por apenas também 1 ponto. Então, dali para cá, a Argentina começou uma ascensão a nível internacional, culminando com o 7º lugar nas Olimpíadas de Tóquio,
terminando logo atrás do Brasil, que foi 6º lugar, nós terminamos em 7º lugar por equipe e vencemos países como Bélgica, França, Inglaterra e tantos outros países, 15 países participantes, nós fomos 7º lugar por equipe. Demonstrou sempre não só a ascensão, mas a nossa permanência no primeiro grupo de nível internacional. Vitor, tô vendo ali que tem uma parede especial. Bom, essa parede é especial porque cada chicote desse, chicote de prata ou Silver Rip, era dado ao vencedor da Liga Sul-Americana para a final da Copa do Mundo. Eu venci 9 vezes a Liga Sul-Americana, esses prêmios são muito importantes. Recebi alguns deles da mão da princesa Anne, filha da rainha da Inglaterra. Então todos eles têm a sua história, todos eles é de muita importância para mim. Nessa mesa tem uma coleção importante, que na verdade já não tinha nem mais espaço, né? Aí tu resolveu parar com a coleção, mas aqui também a gente relembra muitos momentos especiais, né? Tem uma coleção. É uma febre, né? Nos Jogos Olímpicos, nos Jogos Pan-Americanos, Mundiais Pan-Americanos, a troca de pins entre os atletas. Então eu resolvi guardar alguns de lembrança, são vários deles aqui que contam muitas histórias, alguns muito raros, como esse aqui da Tailândia, um elefante branco, é muito raro, e alguns deles têm uma história especial para mim. Guardei e com todo carinho. São muitos países participantes, mas é uma lembrança muito bonita. Agora, esses pins, assim como os troféus, as medalhas, enfim, isso tudo mostra o quanto o cavalo te possibilitou, né? O quanto o cavalo te vislumbrou um mundo de oportunidades, possibilidades, que talvez o menino lá de Minas Gerais não imaginasse. Não imaginava de forma nenhuma. Eu sonhava montar cavalo, comecei a montar cavalos em fazenda e não sonhava conhecer todo mundo como eu conheço hoje. Tenho a oportunidade de falar várias línguas justamente por culpa do cavalo, pelo cavalo ter me levado em vários países, vários concursos através do mundo, desde a Coreia até a Argentina, enfim, é uma quantidade muito grande de países que eu cheguei a conquistar, tudo isso pelo motivo do cavalo. Cavalo de salto é como carro de Fórmula 1. Precisa de combustível de qualidade e de piloto e equipe que entendam da engrenagem. Ele não rumina, ele não vomita. E eu, há vários e vários anos, não sei o que é uma cólica nos meus cavalos. Isso é muito importante ressaltar porque esse problema existe nos cavalos, mas a gente nunca teve esse problema. O Vitor é um parceiro nosso há 20 anos. Então a gente acompanha ele em todas as provas, em todos os lugares que, porventura, ele acabou indo e permanecendo. Então é um grande orgulho, uma grande honra fazer parte dessa história vitoriosa do Vitor Alves Teixeira. Não adianta você ter um excelente animal e não ter uma alimentação balanceada, equilibrada, tudo. A gente precisa adequar a energia desse produto para que a gente possa dar uma resposta adequada ao treinamento desses cavalos atletas. Na Super nós usamos 2 tipos de ração, que é a Paddock, que é uma ração mais energética, que a gente dá para os nossos cavalos que a gente quer com um pouquinho mais de energia, e a gente dá a Horse Care, que é uma outra ração excelente. Então hoje, principalmente esses animais maduros, a gente precisa de uma energia com baixo amido e alta fibra. E fibra de boa digestibilidade, que é o caso da Horse Care, que é um dos produtos que a gente indica para o Vitor Alves Teixeira. É um produto que a gente tem aditivos como glutamina, a gente tem aditivos como prebióticos, à base de leveduras, a gente tem biotina, enriquecimento de vitaminas e minerais para suprir a demanda desses animais que já são um pouco mais maduros, em torno de 15, 16, 17 anos. Esse vai dar a energia necessária sem que esse animal eventualmente acabe ganhando peso, né, e prejudicando as articulações, os tendões, visto que esses animais
sofrem grande impacto na hora do salto. Ele é um atleta, ele tem que estar sempre com o físico e com a forma física para desempenhar aquilo que a gente espera dele. Então a gente não pode também dar rações que engordam em demasia o cavalo. Aqui são algumas curiosidades. Eu gostava de guardar a lembrança dos jogos que eu participei com os seus mascotes. O mascote de Tóquio, mascote do Pan-Americano de Santo Domingo, Pan-Americano da Argentina, Pan-Americano de Santiago, aqui a Olimpíada de Seul. Nos mascotes, recordações marcantes da carreira, como as Olimpíadas de Los Angeles em 84. E aí começou meu apogeu. Dali para frente eu disputei as 3 Olimpíadas seguidas, Los Angeles, Seul e Barcelona. Me considero um atleta privilegiado, que eu fiz parte de uma geração de ouro. Eu convivi com vários atletas de outras modalidades. Eu convivi na época que as Olimpíadas era realmente um esporte de amadores, só depois que ele foi autorizado para a participação de profissionais. Em 1992, nas Olimpíadas de Barcelona, foi a primeira participação dos atletas profissionais do basquete americano, foi o Dream Team. Eu fiz parte de uma geração também que ficava todo mundo junto na Vila Olímpica, como foi o caso de Seul. Eu convivi com todos os atletas mundiais, tenho fotografia e convivência com todos eles, não só internacionais como do Brasil também. Eu tive realmente a oportunidade, na final do futebol em Seul, ir e voltar com os jogadores de futebol, os jogadores que se tornaram ídolos mundiais, Romário, com Dunga, com Bebeto, com Carlos Vinck, enfim, com vários atletas que se tornaram. O Tafarel era o goleiro da equipe olímpica, e eu tive essa oportunidade de convivência com eles. Tive o privilégio de conhecer em Atenas durante a Olimpíada de 2004. Ele participando na equipe brasileira como cavaleiro, atleta da equipe de hipismo na modalidade de concurso completo de equitação, e eu treinando a equipe da Argentina já na modalidade de salto. A amizade que uma Olimpíada uniu ninguém separa. Aí estão Vitor e Remo para provar. Desde então, eu sempre me aconselho com ele, troco ideias, sabe muita experiência. Um dia precisaria de 48 horas para dar conta de tanta energia. A disposição dele é de dar inveja, ele é um menino ainda. Eu vejo ele dia a dia aqui na hípica, é super disposto, monta cavalos novos, cavalos mais velhos. Cavaleiro, técnico, armador e professor. São mais de 45 anos de realizações de clínicas. Praticamente todos os atletas que hoje integram a equipe olímpica do Brasil passaram pelas nossas clínicas. Vitor é vários em um só. Eu gosto também da atividade de armação de pista, sou armador de pista também. Então, todas as clínicas que ele dá, ele sabe todas as distâncias, ele sabe o que tem de mais atual no hipismo. Como todo esporte, eles sempre se atualizam. Eu talvez seja o cavaleiro brasileiro mais atualizado pela oportunidade que eu tenho de estar nas últimas 8 Olimpíadas, em 11 campeonatos mundiais, 13 Jogos Pan-Americanos. Eu estou sempre presente no momento como cavaleiro e agora como treinador. É importantíssimo você estar sempre em contato com a evolução do hipismo mundial para não perder essa atualização. E por isso, talvez, meu sucesso ainda na minha idade, ter sempre a condição de disputar de igual para igual com todos os cavaleiros praticantes. Que história incrível, né, gente? Muito obrigada, Vitor, por dividir ela com a gente. Acabou
cabanha recorrida dos irmãos Leonardo e Marçal Furian está com tudo pronto para o leilão do dia 3 de março, terça-feira. A ideia é apresentar para os clientes uma oferta bem variada que atenda a todas as demandas, desde éguas de cria até éguas domadas, garanhões e potrancas de pista. Dá uma olhada na oferta. Capa Negra Ursa Nativa, reservada campeã potranca menor da Expo Inter de 2016, coleciona títulos na morfologia, como o Grande Campeonato da Passaporte de Uruguaiana e da Expo Outonal de Esteio, da Prenha de Checkmate da Boa Vista. Traz ao pé uma filha de Bueno de Quaraci, reserva da Cabanha. La Amistada Vendramin é filha do grande campeão da Expo Inter, São João do Juncal Pandemônio. Na linha materna traz genética fechada da Itapororó, da Prenha de A.S. Malque Tormento. A potranca ao pé é reserva da Cabanha, uma filha de RZ Malo Abrigo da Carapuça. Na Valha da Recorrida é potranca redomona, de pista e com grande futuro funcional, uma filha de A.S. Malque Sedutor. Na linha baixa traz os sangues de Pandemônio e Indiana da Escondida. E Noche Buena da Recorrida é potranca de pista, filha do grande campeão da Expo Inter e da FIC, Buenaço da Maior. Na linha baixa traz o sangue de Piraí 1569 do Brasão. O leilão da cabanha recorrida e convidados está a cargo da GS Remates. Transmissão pelo YouTube do programa Cavalos. Na linha Quest nós temos uma linha específica para atender a necessidade das situações de criação. Então, para atender potros dentro da linha Quest, temos a Supra Potrilho, um produto com 18% de proteína, atendendo animais desde o desmame até as fases de recria dos 12 aos 18 meses. Parque Assis Brasil Esteio, última chance para integrar o time brasileiro da morfologia para a Expo FIC no Uruguai. 41 machos, 58 fêmeas, completar, com os ganhadores da última Expo Inter, as 4 fêmeas e 4 machos têm vagas garantidas, e aí agora a gente tira mais 10 reservas também, que vai fechar a delegação dos 30 animais que irão representar o Brasil na FIC do Uruguai. Deixou São Paulo para acompanhar ao vivo e a cores o cavalo. É isso aí, estamos aqui na torcida para tentar classificar ele para Montevidéu. Esse clima é gostoso aqui na competição. É uma missão difícil para os jurados, porque o nível sempre é muito alto. Com certeza, é um momento que vem o melhor que a raça tem, O Brasil participa em que modalidades? Ele vai em todas as modalidades, vai ter representação. Temos na morfologia, na La Rienda, no freio de ouro, paleteada brasileira e paleteada argentina. Quantos cavalos mais ou menos no touro? A gente espera em torno de 68 animais, que é o máximo da delegação, Mas eu acho que aí em torno de 60, 65 animais vão representar o Brasil. Quando mais ou menos esses animais começam a deslocar para o Uruguai? A gente vai fazer a concentração no parque em Bagé e a ideia é que comece a viagem do dia 28. Nossa preocupação é levar todos muito bem acomodados, caminhões bons, com segurança, para chegar a todos os animais lá em ótimas condições de competir e representar o Brasil e voltar com o maior número de vitórias possíveis. Eu arrisco em dizer que é a oferta mais bem planejada que a Estância Liberdade está colocando à disposição dos clientes esse leilão Raça e Função de 2026. Pelo mix eu quero dizer entre pais comprovados com mães comprovadas funcionalmente. Tenho a RE Magistrada, que é um dos lotes importantes também, que é filha da RZ Reclusão da Carapuça, que foi freio de ouro, com um magistrado que é um grande campeão da Expo Inter. Chamo muito atenção para este documento, que é da RE Una Fiesta. Una Fiesta é filha de Del Oeste Zorrino em Las Cajanas Fiesta Grande TE, uma chilena pura importada diretamente do Chile. Tem um lote que é o RE Umpila, é um baita papel, ele é filho do Zorrino,
numa filha da entrosada do Junco, que foi freio de ouro, no El Capatacito Greco. E é um papel muito funcional. Estamos disponibilizando esse ano a primeira oferta em volume dos filhos do Zorrino. Apresento então RE Uivador, potroveiro, um dos filhos do grande campeão da FIC del Oeste Zorrino. Assim como o Uísque e um Pila. Nas fêmeas, destaque para RE Unafista. E chama atenção que para este ano é a maior oferta de filhos de Zorrino. É a primeira vez que estamos colocando filho de Zorrino neste leilão raça e função. E neste ano são 10 filhos do Zorrino, alguns machos inteiros e fêmeas que estarão sendo ofertados neste leilão. O programa de hoje vai ficando por aqui. Até o próximo episódio. Não esquece de curtir, deixar um comentário e se inscrever no canal. É muito importante pra gente. Até o nosso próximo encontro. Oferecimento Cabanha La Pacífica. No campo e na pista, a busca pelo cavalo completo. 40 anos de seleção feita com o pé no estribo. Paysandu, Uruguai. Estância Quaraci. Excelência na criação. Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul. E Estância Liberdade. Esta marca tem raça. Rolante, Rio Grande do Sul. Programa Cavalos.